que é isso aqui? Livro do coelhinho. O livro do coelhinho. E quando que a gente lê esse livro? Também. Na hora de dormir? Isso, que o coelhinho ele tava com muito sono, né? Ele queria dormir. Olá, esse é o terceiro vídeo da série que eu estou fazendo sobre desmame gradual. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre amamentação prolongada, sobre como que é amamentar uma criança de mais de 2 anos e como saber se é hora de parar ou não de amamentar. No segundo vídeo eu falei um pouco sobre perturbação da amamentação, que é quando a gente começa a ficar um pouco angustiado de ter que amamentar e surgem muitos sentimentos difíceis e uma certa agonia de amamentar, e isso vai levando algumas mulheres a querer fazer um desmame abrupto. Estou falando aqui como alguém que leu, alguém que estudou, alguém que convive muito com mães, por eu ser doula, e vou contar um pouco da minha experiência pessoal nesse vídeo sobre as minhas tentativas de desmame noturno. Eu sou super contra o desmame abrupto da criança, um desmame que você faz de uma hora para outra. A amamentação é um vínculo muito forte que a criança tem. Tirar o peito de uma hora para outra da criança pode ser traumático para ela e pode ter muitas consequências negativas. O peito tem muito a ver com afeto, com vínculo, e fazer a criança acreditar que ela machucou o seio, colocar tinta vermelha, botar esparadrapo, colocar um gosto ruim, associar algo negativo a algo que sempre foi muito positivo na vida daquela criança, não é legal, gente. Não é legal pra mãe que vai ter a produção de leite assim, pode ficar com uma mastite, inclusive porque o corpo ainda não regulou, e a criança também ela sofre quando o desmame é feito de uma forma abrupta. Então eu queria contar como que eu consegui superar a perturbação da amamentação que eu estava passando, aquele sofrimento que estava sendo amamentar, que estava me deixando doido, me deixando com vontade de dizer, não quero mais amamentar, chega. Muitas mães chegam nesse ponto do chega, e aí é que elas se enganam, né, em tirar de uma hora para outra, porque é muito sofrimento para a criança, é uma tortura para a criança, né? Se fosse fácil tirar uma coisa de uma hora para outra, todo mundo ia parar de fumar, todo mundo ia virar vegetariano assim, ó, se quisesse. E isso eu tô falando só de comida, de hábitos negativos, como o cigarro. O peito para a criança é uma coisa muito positiva. Não só é nutritivo em termos, né, alimentares, como a criança está se nutrindo de amor, de contato com a mãe, de aconchego. Então, não é legal tirar de uma hora para outra, tá? Como que eu fiz para superar aquela angústia que eu tava de não querer mais amamentar? Eu comecei a regular a amamentação. Então, ao invés de tirar de uma hora para outra, eu comecei a tirar momentos da amamentação, porque a minha filha estava num estado self-service. Eu pegava ela na escola na hora do almoço e ela passava a tarde inteira vendo dar bicadinhas no meu peito, né? Toma um pouquinho e larga e me deixa lá. E eu tava me sentindo um cafezinho da tarde pra ela, assim, ela ia tomando o tempo todo. E isso tava me incomodando muito, mais do que à noite até. Às vezes à noite eu ficava muito angustiada de querer sair porque ela não me soltava, mas de dia eu tava me irritando de ter que amamentar. Então muitas mães, elas começam com o desmame noturno, porque pra elas é mais fácil. Não foi o meu caso, eu comecei com o desmame diurno. Mas não é assim, tirou o peito e pronto. Você tem que desenvolver uma estratégia de dar outra coisa no lugar, porque a criança está muito acostumada a ter aquilo e aquilo é um conforto emocional e físico para ela. Então eu comecei a substituir. Ao invés de mamar na hora que sai da escola, ela só ia poder mamar quando chegasse em casa. Então eu fiquei um tempo fazendo isso. Depois, eu parei de dar o mamar quando eu chegava em casa. Eu comecei a oferecer outras coisas. E aí eu apelei mesmo, tá? Quem me conhece sabe que eu sou super fã de alimentação tudo saudável, tudo natural. Eu apelei para todas as formas que você imaginar. Num momento de desespero, eu dei leite com Toddy pra minha filha, gente. Eu queria muito que ela pegasse qualquer coisa que não fosse o meu peito. O peito é muito gostoso, né, pra eles. Então eu precisava que ela quisesse outra coisa. Então eu comecei com várias tentativas. Eu dei suco de maçã, eu dei água de coco, eu dei iogurte, eu dei leite com Toddy. Eu fui oferecendo as coisas pra ela assim, porque eu tava muito cansada. E ela começou a aceitar, ela começou a ver que era gostoso algumas coisas, e aí eu consegui tirar a mamada da volta da escola. Às vezes eu tinha que dar um suco no carro ainda. Eu já ia com o arsenal, eu já trazia uns suquinhos, trazia alguma coisa, ela entrava no carro e falava: "Toma, filha". Porque ela também fica com sede, mamar também é matar sede e outras coisas, né? Mas aí eu comecei a substituir o peito, mostrar pra ela que ela pode ter carinho, pode ter aconchego, pode ter colinho da mamãe sem precisar mamar.
Então, às vezes, ela, por exemplo, quando ela cai e se machuca, ela ainda procura o peito, porque é um acalento para ela. Mas aí eu comecei a mostrar pra ela que é legal ganhar beijinho quando se machuca. Aí, agora, às vezes ela pede o peito, mas às vezes ela pede um beijinho. Então, as coisas foram diminuindo, entendeu? É claro que não foi assim sempre fácil. É claro que teve momentos que eu neguei o peito e ela ficou frustradíssima e brigou comigo, assim, chorou. Mas não era aquele choro de pânico, de desespero. Era um choro de frustração. Igual quando ela me pede um chocolate e eu não dou, e ela fica chateada porque eu não dei. Então eu fui tentando ajudar ela a lidar com essa frustração. Então eu falava, filha, o peito tá cansado, o mamá tá cansado, o mamá não vai ter mamá agora, a mamãe não vai dar. O mamá tá descansando, o mamá vai acabar. Eu fui falando isso por muitas semanas, não foi assim de uma hora para outra. Eu fui avisando ela do que ia acontecer. E eu acho que isso ajudou ela a ir aceitando. Então, às vezes ela ficava muito braba, mas aí eu pegava ela, não adianta só negar e deixar ela ali chorando, né, claro. Aí ela ficava muito brava, eu pegava ela no colo, levava ela, ó, não tem mamar, mas você quer tomar um suquinho? Vamos comer um sanduichinho? Aí, às vezes era fome, então eu fui entendendo o que ela precisava a cada vez que ela pedia um mamar, porque o peito, ele meio que resolve tudo, né? Uma panaceia para todos os problemas, o que acaba sendo muito cômodo. Mas eu já estava num momento tão incomodada do excesso de amamentação que aí eu comecei a cortar e foi bom pra mim. E aí eu fui descobrindo que às vezes ela não queria mamar, ela queria brincar, ela queria atenção, porque eu tava trabalhando e não tava dando muita atenção pra ela. Aí ela vinha pedir pra mamar, pra fazer eu focar nela, pra fazer eu olhar pra ela. Então eu parava o que eu tava fazendo e eu ia brincar com ela. Eu parava o que eu tava fazendo e ia dar um lanchinho pra ela, ia dar um colo. A gente começou a fazer trocas. E aí você vai ter que descobrir outras formas de se relacionar com o seu filho. O peito é muito fácil, né? Então, passados 2 meses disso, de todo dia eu negar o peito, começar a regular o horário, começar a explicar que vai acabar e dar substitutos, depois de 2 meses assim, quando ela estava para fazer 2 anos, então eu comecei, ela tinha 1 ano e 10 meses, eu não desmamei, eu continuava amamentando de madrugada e antes dela dormir, e eu ainda amamentava de dia, mas eu cortei várias dessas bicadinhas de mamada, que estava muito self-service. Depois de 2 meses, ela meio que foi aceitando que não ia ter mais o peito de dia. Então, durante 3 dias, eu recusei bem enfaticamente todas as vezes que ela pediu, mas sempre atendendo o que ela precisava. E explicando que eu sabia que ela queria, que ela estava chateada que a mamãe não ia dar, mas que o peito ela só ia ganhar na hora de dormir. Depois de 3 dias, assim, teve um pouco de chororô, tá? Mas ela não ficou, assim, desesperada. Ela chorava, brigava comigo, ficava, poxa, mas você não vai me dar? É como se ela estivesse me dizendo isso. Mas ela aceitou. Ela não gostou, mas ela aceitou. E assim, depois de 3 dias, ela parou de pedir o peito. Simplesmente foi assim... Eu não acreditei. Ela não pedia mais pra mamar durante o dia. Na hora de dormir, ela queria e de madrugada ainda continuava difícil. Mas, nossa, de eu ter conseguido esse alívio do dia... Sumiu aquela perturbação toda, sumiu aquela angústia, sumiu aquela sensação de eu ser um peito ambulante. Ficou muito mais fácil amamentar à noite quando eu tirei a mamada do dia. Não tô dizendo que é assim que se resolve, esse foi o jeito que eu encontrei. Eu comecei a pensar em desmame gradual, eu tava com 1 ano e 8 meses. Comecei a recusar o peito quando ela tinha 1 ano e 10 meses. Aos 2 anos, ela desmamou diurno. Com 2 anos e 1 mês, mais ou menos, eu resolvi que era hora de fazer o desmame noturno. Não o desmame total. Eu já tinha meu peito já não enchia tanto, eu ficava 14 horas longe da minha filha e eu não sentia absolutamente nada no seio. Não ficava aquela sensação de que eu precisava amamentar porque estava enchendo. Porque quando você faz um desmame abrupto, você fica com o peito empedrado às vezes, não é legal. E aí eu decidi pelo desmame noturno. O desmame noturno que eu tô falando é o desmame da madrugada. Eu ainda queria amamentar ela antes de dormir. E eu não tenho problemas em amamentar ela quando ela acorda. Eu não queria mais era ficar aquela mamação durante a noite, porque ela ficava grudada em mim e não me soltava. E aí eu não conseguia dormir, eu já tava ficando com as costas doloridas, porque eu dormia toda torta. Ela tem uma mania muito chata de ficar trocando de peito, eu tinha que virar assim o corpo
pra amamentar com o peito que tá do lado de cima, sabe? Eu acordava quebrada todos os dias, tendo dormido mal e de uma forma desconfortável. Então, nessa parte eu cheguei no meu limite também. Então, eu conversei com meu marido, li de novo Soluções para Noite Sem Choro. E ele apresenta soluções para desmamar de forma gentil e respeitosa com a criança. É crianças acima de 1 ano, desmamar noturno. Eu, pessoalmente, acho muito cedo. Eu só começaria com a criança quando ela tem 1 ano e meio. 1 ano é muito novinho ainda. Antes de 1 ano, não faça isso. A criança ainda precisa mamar de noite. Ainda é muito importante você estar com a sua presença lá de madrugada, por mais cansativo que seja. Assim. A criança é o elo mais frágil da relação. Ela não tem como falar o que ela precisa. Ela não tem como se defender. Então, ela depende da mãe. O que esse livro propõe não tem nada a ver, tá bom? Vou falar bem claramente. Não tem nada a ver com ensinar a criança a dormir sozinha. Não tem nada a ver com deixar a criança chorando no berço, chorando no quarto, até se esgoelar, até ficar sem ar, até vomitar de tanto chorar e dormir de exaustão e de desamparo, tá? Isso é um método de tortura de crianças e a única coisa que ela aprende é que ela não pode contar com a mãe dela. Tendo feito esse parênteses, não é deixar a criança chorando para aprender a dormir, isso é cruel. A criança de mais de 1 ano, de 1 ano e meio, que vai passar por um processo de desmame noturno, ela vai chorar, mas ela vai chorar por brabeza. Ela vai chorar não porque ela precisa daquilo assim para sobreviver, que é o caso de um bebezinho, que é o caso de um bebê de 7, 8 meses. O bebê pequeno, ele precisa mamar à noite. Claro que tem exceções de bebês que dormem bem à noite, mas a gente sabe que é exceção. Mas a criança, ela chora porque ela chora a perda daquilo que ela sempre teve. Então, a mãe, eu acho que tem que ter uma postura muito amorosa nesse momento, muito acolhedora. Aos poucos, desassociar o peito com voltar a dormir. Então, a gente entra com várias outras formas. Tanto criar uma rotina bem consistente para a criança ter um ritmo de pegar no sono, um ritmo biológico, como ajudar ela a relaxar antes da hora de dormir, cantar musiquinha, fazer carinho, passar a mão nas costas, ninar, balançar, ficar agarradinho, tem várias coisas. Dizem que é mais fácil quando não é a mãe que tenta, nesse processo do desmame noturno, porque a criança sente o cheiro do peito, ela tá ali, peito ali na cara dela e é tentador, né? Então é mais difícil quando é a mãe que tenta. Mas nem todo mundo tem um companheiro que participa ou que pode, ou tem as mães solo, né? Mas é possível. Então, depois que eu decidi que eu ia fazer isso, aí eu fui atrás das minhas amigas, de ler relatos. Todos os relatos eram consistentes no sentido de que, assim, a criança vai chorar e você tem que estar muito certa no seu coração de que é aquilo que você quer. Não faça isso se é por causa de pressão de outras pessoas, se é a sua família, ou o pediatra dizendo que tem que desmamar. Tem que ser uma decisão sua junto com o seu filho e tem que ser muito conversado, né? Tem que avisar a criança o que está acontecendo. Ela já tem capacidade de entender e de te ouvir. Ela pode não gostar do que ela está ouvindo, mas ela vai entender. Então todo mundo com quem eu conversei falava assim, ela vai chorar. E a primeira noite vai ser muito difícil. Ela vai chorar bastante porque é uma mudança, né? Você vai acolher aquele choro, você vai dar colo, você vai conversar, você vai tentar acalmar ela. Vai ser muito difícil para a mãe e vai ser difícil para a criança, mas não é para deixar ela desamparada, nem abandonada, nem chorando sozinha, tá bom? Não quero incentivar ninguém a tentar isso se você não sentir que é a hora que você realmente precisa, se você não estiver muito certa de que você quer dar esse passo. Bom, eu tentei a primeira vez. Eu dei de mamar para ela dormir, para ela pegar no sono, que é o que o método propõe, né? Você não tira de uma vez. Quando ela acordou lá pela 1 da manhã, eu não dei. E antes disso eu já estava avisando ela que isso ia acontecer. Então quando ela acordou, eu fui bem calminha na cama dela. Falei, filho, mamá tá dormindo também. Agora tá na hora de dormir. Agora a gente vai se acalmar, vai dormir de outro jeito. Mamá tá descansando. Ela foi ficando muito brava. E ela começou a pedir mais alto. Quero mamar, eu quero mamar, eu quero mamar. Deita aqui, mamãe, deita aqui com a Lara, eu quero mamar. E aí eu fui acalmando ela. Ela chorou um pouquinho, ela aceitou um pouco de colo. E aí ela deitou e eu fiquei fazendo carinho e conversando com ela. E foi assim, eu falava o que vinha na minha cabeça. Então eu comecei a falar do dia dela, dos bichinhos de pelúcia dela, dos coleguinhas da escola, das avós.
Eu comecei a falar num tom muito calmo, fiquei conversando com ela. Ela se acalmou e foi bem legal, assim, ela voltou a dormir logo e eu quase não acreditei que aquilo tinha acontecido. Falei, nossa, não foi tão difícil assim. Logo eu digo assim, eu levei meia hora pra ficar conversando com ela e fazendo carinho e acalmando até ela voltar a dormir sozinha. Ela tinha 2 anos. Aí ela acordou de novo, lá pelas 3 da manhã. E aí dessa vez, na hora que eu falei que o mamá tava dormindo, ela já ficou revoltada. Ela falou, não, de novo isso não. E ela começou a chorar. E aí eu não conseguia consolar ela de jeito nenhum. Ela não parava de chorar. E ela chorou por meia hora no meu colo, comigo, tentando acalmar ela. E não deu certo. Eu não dei conta. Eu senti que eu não estava preparada para aquilo ainda. E eu desisti do desmame noturno. Foi assim, na primeira noite. A minha filha, ela nunca chorou assim, por tanto tempo. Sempre, desde que ela nasceu, que ela chorava, eu parava, ouvia o choro e tentava ver o que era, se era fome, desconforto, né, o que fosse. Mas eu nunca deixei ela chorando. Então, pra mim, foi muito difícil ouvir ela tão chateada, tão desesperada. Eu entendo que a criança tem que aprender a lidar com o não, com a frustração, que ela não tem tudo que ela quer. A vida é assim. E eu tava ali tentando acalmar ela, acolher o sentimento dela, mas eu não dei conta. Então, por um momento eu desisti e os próximos 2 meses eu continuei aguentando as mamadas noturnas intermináveis, dormindo torta, dormindo picado, e ela continuou sem mamar durante o dia. E pelo menos isso me deixava um pouco mais tranquila. Ela só mamava de dia, no fim de semana, para tirar a soneca da tarde, porque durante a semana ela tira a soneca na escola e ela consegue dormir sozinha, né, de outras formas. Uma coisa que ajuda você a conseguir um desmame noturno legal é ensinar a criança outras formas de pegar no sono, né. Então ela não pode saber dormir só com o peito. A minha filha, desde os 8 meses, sabia dormir sendo balançada no carrinho pela avó, quando ela ficava com a avó, balançando na rede. Na escola ela fica lá numa cadeirinha. E o fato é que ela sabe pegar no sono sem mim. Só que quando eu tô por perto, ela quer o peito, porque é o melhor que ela acha, né? O melhor jeito de dormir. Mas aí ela chorou e eu não dei conta. E se alguém tem que sofrer nessa relação, que seja eu. E aí o tempo foi passando. Fui me cansando até chegar de novo a um limite que falou, não, agora chega mesmo. E tomei uma decisão muito consciente, muito clara, muito preparada do que eu tava fazendo. Conversei mais com meu marido, pedi ajuda dele. E falei, a gente vai fazer isso e não vai ter volta atrás. Eu sei que as crianças podem continuar mamando até 3 anos ou mais, mas eu estava encontrando o meu limite, eu estava já com vontade de desmamar. Então, se fosse até para desmamar total, isso não seria um problema para mim. Então, eu estava bastante decidida nisso. Até porque eu estou voltando a atender como doula e parto acontece muito de madrugada. E eu quero ter a tranquilidade que minha filha vai conseguir dormir sem eu estar em casa e ela não vai ficar em pânico por causa disso. Então chegou o grande dia e eu falhei miseravelmente. Foi... Já vou adiantar pra vocês, spoiler, deu tudo errado. Eu não dei conta. Na primeira noite, ela dormiu com o peito, né? Acordou e eu neguei. Ela chorou muito. Ela chorou mais do que da outra vez. Mas eu fui firme dessa vez, assim, eu dando muito amor pra ela, mas muito decidida, né? Uma coisa que uma amiga me falou, que fez muito sentido pra mim, né? Eu não tava bem, e se a mãe não tá bem, o bebê não tá bem. Eu acredito muito nisso, né? Não isso sendo usado como desculpa pra gente fazer bobagem, tá? Tem que ter responsabilidade também. Mas eu não tava mais bem, eu tava ficando doente, eu tava cansada. Então eu precisava mostrar para minha filha que eu tinha atingido o meu limite. E dessa forma eu também ia ensinar para ela que ela pode dizer não para as coisas. Que tem coisas na vida que ela não vai ter que ceder até um nível de autossacrifício, né? E que ela ia ser capaz de aprender a dormir de outras formas e que tudo bem, a mamãe ia continuar ali. A gente só ia dormir diferente. Bom, ela chorou muito. As minhas amigas falaram que no primeiro dia alguns bebês choraram 1 hora, 1h30, 2 horas. Mas na segunda noite já choraram bem menos e na terceira noite voltaram a dormir. A minha filha chorou demais, ela ficou furiosa. Ela pediu para descer para andar debaixo da casa.
Ela não quis ficar no quarto, ela não aceitou colo, ela se debatia no meu colo, eu tentava acalmar ela, ela me chutava, me empurrava, ela gritava, falava, sai mamãe, sai mamãe. Ela pedia pro pai acudir, ela ficava gritando, papai, papai, me ajuda, como se o pai viesse me convencer a amamentar ela. Foi muito difícil, não foi bonito não, mas eu me mantive firme porque eu achava que era o que era pra ser. Mas aí ela desceu, aí ela pediu pra comer banana, eu dei banana pra ela. Era 1 da manhã, mais ou menos. Aí ela pediu pra comer macarrão, eu fiz o macarrão pra ela, ela sentou e comeu. Eu tava assim, deixando ela fazer o que ela queria, porque é o que ela precisava pra se acalmar. Ela chorou por mais de 1 hora, 1 hora e meia. Pediu pra ver desenho, eu liguei a TV às 2 da manhã. Ela chorou mais no meu colo, aí pediu pra tomar leite com chocolate, eu dei. Foi uma noite assim, que a gente ficou umas 4 horas seguidas acordada. De meia-noite às 4, mais ou menos. Metade desse tempo ela chorando. E ela acabou dormindo, sim, sozinha. Só que ela dormiu assistindo TV, ela dormiu vendo desenho. E foi uma cena que me partiu o coração. Se agarrou nos 2 bichinhos de pelúcia que são os melhores amigos dela, são bichinhos de transição. E ela se agarrou nos 2 e dormiu de exaustão no sofá. E eu senti que foi muito sofrido para ela. E foi muito difícil fazer isso. Na noite seguinte, quando ela acordou, eu falei todas aquelas coisas de que a mamãe estava dormindo, que quando o sol nascesse ela ia poder mamar de novo. Ela já tinha capacidade de entender isso, que ela ia dormir de outro jeito, que a mamãe estava ali. Mas foi pior do que a primeira noite. Todo mundo que me falou que a segunda noite era mais fácil, aqui não foi não. Foi muito pior. Ela se atirava no chão e gritava. Tentei abraçar ela, tentei acalmar ela, tentei cantar a canção de ninar, balançar, botar na rede, tentei fazer tudo. Ofereci água. Ela estava num estado de desespero. E eu comecei a me questionar se eu estava certa em estar fazendo aquilo com ela. Né? Foi muito difícil. Mas eu fiquei pensando, não, agora eu vou até o fim. Porque eu tô há meses desmamando ela e ela já tem 2 anos. E ela tem capacidade de entender. E eu tô aqui para ajudar ela a passar por isso. E aí de novo ela desceu pro andar de baixo, pediu para assistir desenho. Eu sei que ela foi voltar a dormir às 5 da manhã. E ela dormiu meio que no meu colo, assim, meio encostada em mim. Então foi de 1 às 5 da manhã a gente naquela lida. E a noite anterior também já tinha sido assim. Aí eu pensei, bom, eu já fiz isso 2 noites com ela, não vou voltar atrás. E aí na terceira noite, quando ela acordou de madrugada, eu neguei o peito. E ela imediatamente começou a gritar muito alto, furiosa. 15 minutos assim eu não dei conta, eu desabei, eu já estava 2 noites sem dormir, né? Vendo ela chorando, eu falei, não é pra ser assim, não é o que eu acredito, né? Eu senti que eu estava fazendo minha filha sofrer, que não era uma coisa mais assim, só de frustração, só de entender que o peito vai acabar. Eu achei que foi traumático para ela, foi muito pesado, eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Então tava eu e meu marido muito exaustos, sem dormir, e com muito pesar eu decidi voltar atrás. E isso doeu muito porque é como se tivesse sido em vão todo aquele sofrimento que ela passou, né? Eu fiquei com muita culpa, né? Fiz minha filha passar por isso, foi bem difícil. E aí eu botei ela na cama, na minha cama com meu marido e dei de mamar. E ela me agarrou assim como se fosse a melhor coisa do mundo. Na manhã seguinte ela acordou, pediu pra mamar, eu dei. E aí ela mamou, abriu, olhou pra mim, soltou meu peito, falou pra mim, mamãe, eu tô feliz. Porque eu tava, né, dando o peito pra ela. E aí foi de partir o coração. Eu falei, não consegui, falhei, não dei conta, não senti que não era pra ser daquele jeito, que ela não ficou bem, ela não aceitou bem. O que aconteceu depois disso é que ela regrediu. A menina que já estava desmamada durante o dia há 2 meses voltou a pedir para mamar durante o dia o tempo todo.
Então eu acredito que foi sim traumático para ela. Então imagina como não é um desmame abrupto. Isso porque eu tava preparando ela, né? Quem faz de uma hora para outra, poxa, eu acho que a criança fica bem traumatizada. Então ela voltou a pedir para mamar. Fiquei um mês amamentando de novo durante o dia. Grudou muito mais em mim. Assim, foi o efeito contrário. Em vez dela ficar mais tranquila, ela ficou mais nervosa, ficou com medo de perder o peito. Então toda hora ela vinha e pedia para garantir que eu não ia tirar dela. Isso já faz um mês e agora eu voltei a regular durante o dia. Então agora ela só mamou uma vez durante o dia. Antes era nenhuma, né? Agora é uma. Mas ela tá bem. Agora ela tá com 2 anos e 3 meses e faz uma semana que ela dorme a noite toda. E eu não fiz nada. Dessa vez eu não fiz nada. Simplesmente partiu dela. E 7 noites, 5 ela dormiu até as 6 da manhã. De 8h30 às 6. E eu quase não acreditei. Eu falei, me belisca que isso não tá acontecendo. Então, não sei, eu acho que ela não estava pronta mesmo pro desmame noturno. Não julgo quem faz, né? Claro, sempre considerando, respeitando a criança. Sei que algumas crianças passam melhor por isso, não foi o caso da minha. No desespero eu comprei esse livro aqui, O Coelhinho que Queria Dormir, que foi muito bem indicado num grupo para mim. E ele foi escrito usando técnicas de neurolinguagem, neuropsicologia. Ele induz a criança a... Falando sobre estar com sono, estar cansado, bocejando, a gente vai levando a criança a querer dormir. E deu certo, assim, minha filha se interessou pelo livro, não consigo ler ainda pra ela folheia tudo muito rápido, mas eu fui lendo umas passagens e hoje ela fala que tá com sono, hoje ela pede pra vir dormir, ela boceja e fala, mamãe, quero dormir. E isso tem dado certo, e agora ela tá dormindo bem, magicamente, então que bom, né? Tchauzinho, tá acabando a bateria.